Senhor, igreja. Feche os seus olhos agora, vamos falar com o nosso Deus. Ó Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos na tua casa, Senhor, para te adorar, te exaltar, pois grandioso é o Senhor, meu Pai, soberano, estás acima de tudo e de todas as coisas, meu Pai. Meu Pai, te exaltamos, te adoramos e que pedimos, Senhor, que venha com a tua presença, Senhor, sobre nossas vidas. Que essa noite o Senhor possa falar conosco, ó Pai. Que o Senhor, meu Pai, possa trazer, meu Pai, o teu caminho a nós, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, aos levitas. Abençoe, Senhor, que possamos fazer o melhor para ti, Senhor. Ó Senhor, abençoe a palavra ser ministrada, Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar o teu caminho, ó Pai. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha estar falando conosco a todo momento, Senhor. Ó Pai, abençoe a cada família, Senhor, aqui presente. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui hoje, meu Pai, também. Que o Senhor possa estar alcançando a cada um, meu Pai, com o teu poder, meu Pai. Ó meu Pai, fortalece aquele que se sente fraco, Senhor. Cura aquele que necessita, meu Pai. Pois eu entrego, Senhor, nossas vidas a Ti, Senhor, e peço, cuida de nós, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Aprendi a te adorar pelo que é.
Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois desses cânticos maravilhosos, nós vamos para a palavra de Deus. Eu quero te convidar para você abrir aí em João, capítulo de número 5, segundo o que escreveu o evangelista João, capítulo 5, e nós vamos ler a partir do verso, ou melhor, apenas o verso 39. João, capítulo 5 e o verso 39. Vamos aguardar todos acharem para que a gente possa fazer a leitura deste versículo. João 5, 39. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Vamos ler todos juntos? Examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Amém? Fala para quem está do teu lado. Deus vai falar essa noite, meu irmão. Pergunta se ele está preparado. Pergunta se ela está preparada. Amém. Glória a Deus. Vamos nos assentar. Graças a Deus. Nós estamos então nesse dia tão significativo que é o dia da Bíblia, né, o segundo domingo de dezembro. E nós já fizemos aqui as nossas homenagens, né, para a Bíblia. E hoje quero trazer uma palavra para você referente a esse tema, né? São muitos os versículos e nós já lemos uma boa parte deles aqui, mas você sabe que toda a palavra de Deus, todo o esforço dos céus para que a humanidade ela pudesse então conhecer a Deus, conhecer então ao Senhor Jesus, ela foi então escrita nestes 66 livros que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, eu acredito que é um desejo de todas as pessoas em todos os tempos, que é o desejo de conhecer a Deus, de se aproximar de Deus. No passado nós vemos que a Torre de Babel foi construída com esse objetivo, de alcançar os céus, de se aproximar de Deus. Mas você veja que houve uma grande confusão. Deus confundiu as línguas deles, ninguém mais entendia nada. Isso mostra que quando o ser humano, ele com um esforço próprio, ele quer chegar até Deus, então o resultado disso é confusão. O resultado disso é confusão. Quando a pessoa ela quer chegar até Deus através de um esforço humano, esforço próprio, o resultado disto é uma grande confusão, não é verdade? Então Deus ele quer se revelar, ele quer se revelar. Deus ele deseja que toda a humanidade seja salva, que conheça Ele. Deus deseja. Tanto é que a palavra de Deus ela foi escrita com esse objetivo. Ela foi escrita para que o ser humano pudesse então tirar suas dúvidas, né? Ter a certeza, conhecer o Deus a quem ela quer servir, o Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Porque existem muitos deuses por aí, né? Deuses com D minúsculo, e pessoas enganadas, elas procuram esses deuses. Pessoas que querem desvendar os mistérios do sobrenatural, elas procuram se aproximar desses deuses, né? Entre aspas, com D minúsculo. Mas na verdade, o Deus único e verdadeiro é um só, o Criador de todas as coisas, aquele que está revelado nas Escrituras. Então, você veja que esse desejo de conhecer a Deus, de saber de onde que nós viemos, de onde viemos e para onde vamos, é o desejo que está no coração de todo homem. Nicodemos, o importante israelita da época de Jesus, ele procurou Jesus à noite.
E qual foi a pergunta dele para Jesus? Como posso fazer para herdar a vida eterna? Ou como eu posso entrar no céu? Como que eu posso viver a vida eterna com Deus? E Jesus respondeu para aquele homem, né? Disse para ele: olha, é necessário nascer de novo. Então veja que o homem era religioso, o homem era cumpridor daquilo que ele conhecia como religiosidade. O jejum, o Antigo Testamento, na época não tinha um Novo Testamento ainda, né? Ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, as leis de Moisés, e ele tinha um esforço humano para poder cumprir todos aqueles procedimentos, né, da vida religiosa. Mas você percebe que para tudo isso, todo o esforço de Nicodemos estava sendo em vão. Por quê? Porque Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ninguém vai herdar os céus, ninguém vai viver a vida eterna cumprindo um protocolo religioso, cumprindo uma obrigação religiosa, por mais que a pessoa se esforce, por mais que ela pertença a uma igreja importante, por mais que ela pertença a uma igreja grande, ela não vai alcançar o céu, porque ela está num rol de membros daquela igreja, ela pertence àquela igreja. Tem gente que pensa que porque ela pertence à igreja, então o passaporte dela está carimbado para o céu, e não é verdade. Não é a igreja que salva, não é a religiosidade que leva a pessoa para Deus, pelo contrário, essas coisas enganam, essas coisas elas trazem engano para o coração do homem, e é uma perda de tempo. Então a igreja, ela é importante porque ela é o corpo de Cristo, mas a igreja em si não significa que a pessoa está salva, não significa que a pessoa ela já pertence a Deus. De todas as igrejas que tem no planeta hoje, de todos aqueles que se dizem cristãos, quantos você acha que vai subir quando a trombeta de Deus soar e Jesus vier buscar a sua igreja? Quantos por cento vocês acham? Pode ter certeza que é minoria, porque perguntaram isso para Jesus. São muitos os que serão salvos. Jesus disse: olha, estreito é o caminho que conduz para a salvação, largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, né? Então, se perdendo, tem muita gente. E nesse caminho largo, não significa só quem está no mundo, significa quem está na igreja também. É verdade. Às vezes a gente pensa assim: está na igreja, está salvo. Não. Largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, estreito é o caminho que conduz para a salvação. E Jesus disse assim: olha, são poucos os que se acertam por ele, né? Por esse caminho. São poucos os que se acertam com ele. Por quê? Porque vai ser minoria, né? Então, conhecer a Deus é o desejo de todo homem. Saber da onde a gente veio, para onde a gente está indo, qual é o nosso significado aqui nessa nossa caminhada aqui no planeta Terra, é o desejo de muita gente. Mas onde é que nós vamos encontrar isso? Jesus disse aqui nesse versículo, né? Por que ele falou isso? Porque ele estava dialogando com pessoas religiosas. Se você olhar o contexto, você vai ver que são pessoas religiosas que estavam aqui debatendo com Jesus, estavam dialogando com Jesus, e eles perguntavam, eles estavam duvidando da veracidade do ministério de Jesus. Eles estavam duvidando que Jesus é o enviado, o escolhido de Deus, porque na verdade, você sabe, Israel estava aguardando o escolhido, Israel estava aguardando o Messias, mas quando Jesus chegou, a nação de Israel, digo como nação, não recebeu a Jesus. Tanto é que João capítulo 1, a partir do verso 1, o evangelista fala muito claramente isso, né? Ele diz: olha, ele veio para os seus. Quem são esses seus? O povo de Israel, né? O povo escolhido. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Amém?
essa declaração de João é maravilhosa, né? Todos os que o receberam. Então veja que esse povo aqui, eles estavam ávidos por conhecer a Deus, eles estavam ávidos por conhecer o enviado, o Messias de Deus. Mas eles estavam frente a frente com o Messias e eles estavam duvidando. Eles estavam duvidando, né? Se você reparar o início desse assunto, que está no capítulo 5, verso 16... Assim, porque Jesus fazia estas coisas nos sábados, os judeus o perseguiram. Então Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por este motivo os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Olha o verso 19. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Então, Jesus ele estava aqui declarando que ele era o verdadeiro Messias, o Filho de Deus, o prometido, o enviado, mas os judeus estavam duvidando, né? Então, no verso que nós estamos aqui, né, pregando nessa noite, que é o 39, Jesus fala assim para eles: examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Então, olha, eles estavam... qual a palavra que Jesus usa aqui? Eles estavam examinando. O que é examinar? É olhar cuidadosamente, não é verdade? Eles estavam examinando as Escrituras. Eles tinham a Escritura no Antigo Testamento, né? Eles tinham a lei de Moisés, eles tinham a revelação de Deus ali para o povo, né? A partir de Abraão, né? Toda a criação do Gênesis, enfim, eles tinham tudo isso. E eles examinavam as Escrituras, por quê? Porque eles sabiam que através dela eles teriam a vida eterna, através dessa revelação de Deus. E Jesus diz assim, e são estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Olha que forte essa declaração de Jesus, né? Então você veja, eles estavam examinando as Escrituras, eles estavam estudando as Escrituras, eles estavam buscando, olha, tem uma promessa que o Messias vem, quando que vai acontecer isso? Como que é esse Messias? Jesus estava na frente deles, e Jesus estava dizendo, olha, estas mesmas Escrituras que vocês estão cuidando, analisando, estudando, meditando, são estas mesmas que estão testificando de mim. Ou seja, elas estão falando de mim, não é verdade? E eles não estavam percebendo, porque a religiosidade deles estava como que cegando a visão espiritual deles. A religiosidade, ela pode fazer isso mesmo, ela pode cegar a pessoa para enxergar aquilo que é revelação de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a religiosidade, né? A pessoa que às vezes ela não quer nem conversa, a minha religião está certa e acabou, meu avô era dessa igreja, meu pai era dessa igreja, eu não quero nem conversa. E às vezes a igreja desviou dos caminhos do Senhor há muito tempo, não é verdade? Quantas igrejas estão desviadas dos caminhos do Senhor, estão fora da palavra, mas a pessoa, ela não quer nem ouvir falar, ela está naquela religião, ela sobe em cima dessa religiosidade e não quer nem conversa, não quer nem ouvir falar. Isso é um problema sério, não é verdade? Nós temos que estar abertos para a revelação de Deus na nossa vida. A nossa vida com Deus, ela não é uma vida congelada, ela não é uma vida estática, ela é uma vida dinâmica. Deus é vivo e Ele fala conosco a todo instante, Ele se comunica, Ele se revela a cada dia, a cada momento na nossa vida. Nós não somos como que robôs criados por Deus, nós não somos como marionetes controladas por Deus. Deus nos criou seres livres, inteligentes. A mais alta forma de criação de Deus é o homem, a humanidade, né? O homem, a mulher, o ser humano é a mais
a mais nobre da criação de Deus, não é verdade? É a mais completa, a mais perfeita. Então, Deus, Ele quer que a gente chegue ao pleno conhecimento dEle. Como que nós vamos fazer isso? Examinando as Escrituras, porque as Escrituras testificam de quem? De Jesus Cristo. Ele é o assunto principal da Bíblia. Ele é o assunto em que a Bíblia fala do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia toda ela é cristocêntrica. Jesus ocupa o centro de todas as atenções, de todos os motivos. A Bíblia fala de Jesus nos 66 livros que existem na Bíblia. Todos eles falam, revelam e glorificam a Jesus Cristo. Amém? Quem está entendendo pode aplaudir, glorificar. Glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Então a Bíblia ela fala de Jesus, ela revela Jesus. E muitas vezes as pessoas são lerdas. Lembra do texto que Jesus já ressurreto? 2 discípulos iam a caminho de Emaús. Os discípulos estavam entristecidos porque Jesus tinha sido crucificado e algumas pessoas falavam que ele tinha ressurgido, mas ainda pairava uma dúvida no coração de muitos discípulos. Mas aqueles 2 iam a caminho de Emaús, saindo de Jerusalém, indo para uma aldeia distante mais ou menos uns 11 quilômetros de Jerusalém. E eles iam conversando pelo caminho a respeito dessas coisas que tinham acontecido. Jesus tinha sido entregue, crucificado, tinha ressuscitado ao 3º dia. Mas aí nessa caminhada, qual foi a surpresa deles? Jesus se aproximou deles e começou a caminhar junto com eles e começou a conversar com eles. E eles falaram: mas será que o Senhor é o único que não sabe das coisas que têm acontecido aqui em Jerusalém nesses dias? Fosse no tempo de hoje, podia falar assim: olha, deu no Jornal Nacional, tá na internet, tem muitas visualizações. Todo mundo está comentando isso, é o assunto do momento, e o senhor não está sabendo? E Jesus fez de conta que não sabia e perguntou quais assuntos. E eles começaram a falar: Jesus, o Nazareno, foi enviado, cumpriu seu ministério, foi ressurreto. E algumas mulheres foram no túmulo, falaram que ele ressuscitou. E Jesus então começa a expor a eles as Escrituras, começando de Moisés. E à medida que eles vão caminhando, Jesus vai falando: honestos e tardos de coração para compreender tudo que os profetas falaram. Em outras palavras, vocês são lerdos, para entender, não é verdade? Vocês são lerdos, vocês são devagar para entender tudo aquilo que os profetas falaram. E aí ele vai expondo as Escrituras. Quando eles chegam em Emaús, então, Jesus faz menção que ia passar adiante, mas aqueles homens convidam Jesus para entrar, Era o horário do café da tarde, o lanchinho da tarde. E Jesus entra e no partir do pão, eles reconhecem Jesus. E Jesus desaparece da presença deles e um olha para o outro e fala: porventura não nos ardia o coração à medida que ele ia caminhando e falando? Imediatamente eles voltaram para Jerusalém, tão alegres, animados que eles ficaram, para contar para os outros o que eles tinham visto, Então você veja, Jesus ele expõe as Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia ela fala de Jesus. Tem muito nome importante na Bíblia. Tem Abraão, o patriarca mais importante. A partir dele Deus chama uma nação, considerado o pai da fé. Tem todos os profetas, maiores, menores. Tem todos os apóstolos, os 12 que andaram com Jesus, que viram coisas maravilhosas, sobrenaturais, nomes importantes. Tem o pai de Jesus, a mãe de Jesus, todos importantes, mas a Bíblia ela não foca em nenhum destes nomes. A Bíblia centraliza toda a sua mensagem em um nome, Não é no nome de Abraão, não é no nome de Davi, não é no nome de Salomão, não é no nome de José, não é no nome de Maria,
não é no nome de João, mas é o nome de Jesus Cristo, aquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, a brilhante estrela da manhã. Amém? Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Maravilhoso é o nome do Senhor. Então, Jesus ele fala aqui, olha, as Escrituras falam de mim, testificam de mim. Quando você olha o Gênesis, você vê Jesus lá no Gênesis. Como? Aonde que Jesus está no Gênesis? Onde que faz referência a ele? Quando Adão pecou, o que aconteceu com ele? Adão e Eva ficaram com vergonha. Viram que estavam nus e começaram a se esconder de Deus. Aí todo dia Deus vinha na viração do dia conversar com eles, mas eles conversavam tudo bem com Deus, tinham um relacionamento bonito, mas quando eles pecaram, eles sentiram vergonha. E aí se esconderam de Deus. O pecado causa vergonha. O pecado causa medo no coração do homem, não é verdade? Então quando Deus aparecia, eles se escondiam. Então a Bíblia fala que Adão costurou vestes de figueira, de folha de figueira. Mas rapidamente a folha de figueira ela seca, não é verdade? Ela se desfaz. Então a Bíblia diz que Deus fez vestimentas de peles para Adão e para Eva. Há um símbolo aí de Jesus Cristo, né? Para fazer essa roupa era necessário abater um animal, né? A Bíblia não dá detalhes disso, mas nós podemos concluir pelo conjunto da Bíblia que Deus ele preparou uma roupa do Cordeiro para a vida deles, né? Porque é Jesus que faz com que a gente não se sinta mais envergonhado, com medo de Deus, com vergonha de Deus, porque essa roupa, essa vestimenta que Jesus ele proporciona na nossa vida, faz com que a gente possa ter um relacionamento aberto, sincero com o nosso Deus, não é verdade? O pecado traz vergonha, o pecado traz medo, o pecado traz insegurança, mas a presença de Jesus na nossa vida traz a certeza do Deus a quem a gente serve, da certeza que nós não estamos aqui vivendo uma vida vazia, mas estamos aqui caminhando para a Sião celestial, né? Caminhando para a Jerusalém celestial, da qual um dia toda a igreja vai habitar na presença daquele que é a brilhante estrela da manhã. Amém? Quem crê nisso pode aplaudir e glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, graças a Deus. Então você veja que o Gênesis apresenta Jesus, né? Quando você olha, por exemplo, em toda a Bíblia, você vai ver tipificações, tipos de Jesus na Bíblia. Você olha, por exemplo, quando Deus criou o homem e o pecado começou a aumentar muito, e Deus olhou e viu que o gênero humano tinha se corrompido exageradamente, né? Parece até o retrato do mundo de hoje, né? Mas está lá no comecinho, né? E Deus olha, né? E Deus, a Bíblia fala que Deus fica arrependido de ter feito o homem, e Deus decide então eliminar a raça humana através das águas, através do dilúvio. Mas Deus olha e vê um homem, Noé, que era reto e temente a Deus, e através de Noé a sua família é salva. Total de 8 pessoas então entram na arca. E Noé, ele é um missionário. Ele começa a anunciar: olha, arrependam-se, voltem-se para Deus, porque Deus está transbordando do pecado. Deus não aguenta mais. Ele vai destruir o mundo com um dilúvio. E mandou eu preparar uma arca. E as pessoas pensaram o quê? O Noé está louco. O Noé não está batendo bem das ideias não, né? Ele está ficando velho e ele não está entendendo mais de nada. E o que aconteceu? Deus enviou o dilúvio e destruiu toda a humanidade. Só quem estava na arca que se salvou, não é verdade? Hoje também, se você falar: olha, Jesus está voltando, arrependam-se, voltem para Deus, né? Congreguem numa igreja, pertençam à família de Deus, muitas pessoas vão falar: está louco, né? Essa pessoa está louca.
O que? Você vai na igreja quase todo dia? Não, você está louco, né? O que? Você separa 10% da tua renda e oferta como dízimo, né? Obedece como dízimo a palavra de Deus? Está maluco, né? Não está batendo bem da cabeça. É loucura para aqueles que se perdem a palavra de Deus, não é verdade? Mas para aqueles que se salvam, a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para libertar, salvar e curar aquele que confia no Senhor, né? Então a Arca de Noé, ela é um tipo de Jesus. Quem estava na arca se salvou, não é verdade? Das águas do dilúvio. Hoje também, quem está em Cristo, com certeza vai se salvar da destruição que está vindo aí, não é verdade? Vai se salvar do anticristo, do falso profeta, da besta, que estão aí a qualquer momento para assumir o controle. Aquele que está em Cristo está salvo. Por isso que Jesus falou, olha, aquele que está em mim, de maneira alguma o Pai vai permitir que ele se perca, né? Aquele que está em mim tem a vida eterna, não é verdade? Tem a vida eterna. Então, Gênesis fala de Jesus, né? Revela Jesus. Êxodo fala de Jesus. Quando o povo estava cativo no Egito, quem que Deus usou para libertar o povo? Moisés. Pois bem, Moisés, ele é um tipo de Jesus. Ele é um tipo de Jesus. Tem um paralelo que daria para fazer um estudo lindo aqui sobre a vida de Moisés e a vida de Jesus. Moisés é um tipo, por quê? Porque o povo estava no Egito. O Egito significa o mundo, significa o pecado. O povo de Deus estava no Egito, foi escravizado, né? Aquele que é de Deus vai para o mundo, é escravizado no mundo, não é verdade? Então Deus usou Moisés e libertou o povo. Quando o povo foi liberto do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho. Eles atravessaram a pés enxutos e começaram uma caminhada vagueando pelo deserto. Mas era uma caminhada rápida até a Terra Prometida. Era coisa de semanas, não é verdade? Poucas semanas. Mas o povo ficou 40 anos no deserto. Por quê? Um povo de dura serviço, um povo que reclamava, um povo que não acreditava em Deus, um povo que estava contaminado pelo pecado, pela incredulidade, um povo que não estava honrando a Deus. Então Deus não permitiu que aquela geração entrasse na Terra Prometida. Então nós vemos no Êxodo figuras de Jesus, tipos de Jesus. Quando o povo sai do Mar Vermelho, né, atravessa o mar e começa a caminhar, então a Bíblia diz que eles tiveram dificuldade com água, tiveram sede no deserto. E aí encontraram um lugar que tinha água, mas as águas eram amargas. As águas eram amargas. Então Moisés clamou a Deus e Deus mostrou para ele uma árvore. Aquela árvore Moisés jogou na água e a água se tornou águas doces. De amargas se transformaram em doce. Esta árvore é um tipo de Jesus para a nossa vida hoje, né? A vida sem Jesus é uma vida amarga, é uma vida frustrante, é uma vida perturbada. Mas quando Jesus ele entra na nossa vida, então a nossa vida se torna uma vida doce, uma vida equilibrada, uma vida com paz no coração, alegria de viver e a certeza do Deus a quem a gente serve, não é verdade? Então essa árvore é um tipo de Jesus. E caminhando mais um pouco, o povo sentiu fome. E no deserto não tem como plantar e colher, não é verdade? É árido, o deserto é árido. O povo clamou a Deus e Deus enviou o maná. O maná vinha todos os dias, com exceção do sábado, né? Um dia da semana que Deus tinha reservado. Então, todos os dias eles recolhiam. Todos os dias eles recolhiam o maná. O maná, esse maná
que Deus alimentou o povo durante 40 anos, é um tipo de Jesus também, né? O próprio Jesus disse, olha, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desce do céu, todo aquele que de mim se alimenta, jamais terá fome. Todo aquele que de mim se alimenta, tem a vida eterna, não é verdade? Então Jesus disse, olha, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas aquele que de mim se alimenta tem a vida eterna, né? Então, o povo caminhando, né, nós vemos que encontraram águas amargas, né? Foram transformados em águas doces. Tiveram fome, Deus enviou o maná, né? Então, nós vemos ali Jesus sendo revelado. Nós vemos no chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, Gênesis 12, né? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Deus pede para Abraão o seu filho Isaque. É um tipo de Jesus também, né? Isaque, ele é aquele que seria oferecido, né? Mas no momento que Abraão vai oferecer o filho, Deus envia então um cordeiro, né? Para ocupar o lugar do Isaque e então ser ali por sacrifício para que a vida do filho fosse poupada, né? Hoje também Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é verdade? Quem que era para estar naquela cruz lá e pagar pelos pecados? Eu e você, toda a humanidade. A Bíblia fala que toda a humanidade nasceu debaixo de maldição, mas lá na cruz Jesus encravou na cruz toda a nossa dívida, toda a maldição que estava sobre nós. Jesus disse, está consumado, né? Ele pagou um alto preço, e todo aquele pecado, né, que estava sobre as nossas vidas foram transferidas para Jesus, e toda a santidade de Jesus transferida para as nossas vidas. Hoje a igreja, ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Já não tem mais culpa sobre nós, já não tem mais ameaça sobre nós, já não tem mais o dedo sujo do diabo apontando para nós, olha, você está devendo isso, você é pecador, por isso você não pode receber nada. Não, Deus pagou um alto preço quando Jesus foi pendurado naquela cruz. Ele entregou a sua vida por mim e por você, para que eu e você não vivêssemos mais debaixo de maldição, mas pudesse desfrutar de bênçãos e bênçãos eternas. Amém? Quem entendeu pode aplaudir e glorificar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. O tempo é pequeno para a gente poder expor tudo o que a Bíblia fala a respeito de Jesus. Em todos os livros, Jesus está manifesto, revelado, em todos os livros, do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia diz que tudo o que Jesus realizou, se fosse escrever em livros, não caberia no mundo. Mas tudo que foi escrito é suficiente para que eu e você creia e tenha a vida eterna, né? Jesus, ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos entrar no céu. A humanidade está salva. Toda a humanidade que recebe a Jesus tem a vida eterna. Os judeus estavam duvidando e por isso perderam a bênção. Tudo podia ser diferente, não é verdade? Tudo podia ser diferente para eles, mas eles duvidaram, eles rejeitaram aquele que é o verdadeiro, aquele que as Escrituras testificam dele. Em todos os livros, Jesus está sendo testificado, está sendo revelado e mostrado que ele é verdadeiramente o enviado, o Messias, o Salvador de todo o mundo, né? Então, Jesus, ele deixa claro isso, olha, são as Escrituras que testificam de mim. A humanidade não está perdida, a humanidade tem salvação, porque Deus enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para curar. Isso é realidade na vida de quem? De todos aqueles que creem, de todos aqueles que têm fé. O problema da humanidade não é o pecado em si, é a incredulidade, não é verdade? É a falta de uma decisão de se entregar para aquele que é o Senhor e o autor da nossa fé. Existe uma bênção na tua vida. Existe um poder de Deus liberado na tua vida. Existem promessas de Deus liberadas na tua vida. Como que você vai receber? Meu irmão, tendo a fé que a Bíblia ensina, tendo a fé naquele que é o Todo-Poderoso, aquele que entregou a sua vida, pagou um alto preço para que você pudesse ser grandemente abençoado. Amém? É isso que a palavra de Deus, ela significa para nós. A verdadeira e imutável palavra de Deus. Passarão céus e terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Elas são imutáveis, elas são eternas, né? As palavras de Deus, elas cumprem. E a Bíblia está mostrando, olha, Jesus veio para salvar. Mas hoje a humanidade tem a oportunidade de viver essa salvação, essa libertação. Mas o tempo da graça está se findando. Vai chegar um momento que acabou a oportunidade. Enquanto Noé estava construindo a arca, tinha oportunidade. Mas a partir do momento que ele construiu e entrou, a Bíblia diz que Deus fechou por fora. E Noé não podia abrir. As pessoas batiam na porta, abre, abre, por favor. Noé não podia abrir. Não estava mais no poder dele. Hoje a igreja, ela tem o poder de receber os perdidos para que sejam salvos, receber os manchados pelo pecado, maculados pela lepra do pecado e serem purificados. Mas vai chegar uma hora que a porta da graça vai se fechar e acabou a oportunidade. A oportunidade é agora. Viva intensamente a tua fé, busque a Deus, consagra a tua vida, viva uma vida de oração, de jejum, de consagração na presença de Deus, porque esse momento é precioso. Esse momento não vai durar para toda a eternidade. Nós temos a oportunidade agora de servir e de adorar este Deus que é grande, que é poderoso e que é maravilhoso. Amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé. E aí onde você está mesmo, fecha os teus olhos. E nesta hora tão importante, tão significativa, que você está na presença de Deus, coloca a tua vida à disposição dele, entrega a tua vida para o domínio dele, para que ele possa reinar na tua vida. Entregue todas as tuas preocupações, todas as tuas angústias, seus medos, suas incertezas, coloca nas mãos do Senhor e creia que ele é poderoso para governar, para reinar na tua vida de uma maneira maravilhosa. Entregue o teu coração ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega a tua vida, tira toda incredulidade, repreende todo espírito de incredulidade, repreende todo espírito de medo, de insegurança, e confia no Senhor, como o salmista disse: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, tirou-me de um poço, um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha firme. Esta rocha é Jesus. Esta rocha firme é o Senhor Jesus. É nela que nós temos que estar apoiados. É nele que nós temos que estar apoiados. Ele é poderoso. Ele tem todo o poder no céu, todo o poder na terra. Ele é Senhor. Aleluias. Poderoso Deus e amado Pai,
nós apresentamos a Ti a vida da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra que é tão linda, tão poderosa, essa palavra que transforma, essa palavra que revela a Deus, que nos conduz a Deus de uma maneira gloriosa. Pai querido, que o Teu poder agora envolva cada vida, que a Tua bênção alcance este coração. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito de incredulidade, todo espírito do medo, do desânimo, de enfermidade, cai por terra agora, em nome de Jesus. Guarda o Teu povo, ó Pai, envia os Teus anjos, livra de todo mal e de todo perigo, toma cada um nas Tuas mãos, ó Deus, e abençoa o Teu povo, no nome poderoso de Jesus Cristo. Erga as Tuas mãos para o alto e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, e as doces e meigas consolações do Teu Espírito, esteja com toda a Tua igreja, e todos aqueles que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluias, glória a Deus, aleluias, maravilhoso Deus, graças a Deus. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele, foi muito bom adorar a Deus aqui contigo, meu irmão. Vão em paz, Deus abençoe, uma ótima semana em nome de Jesus.